estrutura. Você consegue entender a importância de oferecer estrutura para o teu filho? Principalmente se o teu filho tem TDAH. Como assim, Paula? Deixa eu entender melhor. Calma, eu vou te explicar tudo. Fica aí até o final. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. E hoje eu quero falar sobre a importância de estruturar uma criança. Se nós pensarmos numa casa precisa de uma estrutura, precisa de uma base sólida, de uma base forte, de uma fundição. Você não sai construindo parede, fazendo telhado e acabamento sem que a casa tenha uma estrutura. As crianças, elas precisam de estruturas. Todas as crianças, aliás, todos nós, seres humanos, nós precisamos de estrutura. Mas as crianças, elas precisam que alguém ofereça essa estrutura, porque sozinhas elas não conseguem, elas não são capazes, elas ainda estão se desenvolvendo. Crianças com TDAH são muito desestruturadas quando nós falamos da parte cerebral, né? Existe uma desorganização, uma confusão no tempo, no espaço, na atenção, no foco, na concentração, enfim. Existem muitas questões relacionadas às funções cognitivas, principalmente no que diz respeito aqui à área pré-frontal, ao córtex pré-frontal, e tudo isso prejudica a criança, tudo isso faz com que a criança fique perdida, sem saber como se organizar no mundo, nas relações, com as próprias questões, com as próprias emoções. Então os pais têm um papel muito importante na vida das crianças com TDAH. Na vida de todas as crianças, mas aqui eu quero falar especialmente das crianças com TDAH. É preciso oferecer essa estrutura. Eu falei no vídeo TDAH e drogas, e se você não assistiu, você pode assistir, tá aqui no YouTube, sobre a necessidade das pessoas que possuem TDAH se estruturarem. Então elas buscam estrutura, às vezes nas pessoas, às vezes em situações ruins, como por exemplo a droga. Às vezes elas acabam desenvolvendo algumas comorbidades para se estruturar, como por exemplo a ansiedade, a depressão. E você pode estar perdido aí, sem saber o que pensar. Paula, não estou conseguindo te acompanhar. Como assim se estruturar usando drogas? Como assim se estruturar desenvolvendo ansiedade, desenvolvendo depressão? Vou te explicar rapidamente. O que é estrutura? Então é você buscar se organizar, tá? Você buscar a fundição da tua casa, a base da tua casa para você poder construir a tua vida. Então vamos imaginar que a parte estrutural de uma casa, essa estrutura que eu estou me referindo, e tudo que você vai construindo, as paredes, os cômodos, o telhado, o acabamento, é tudo que vem depois. Só que tudo isso que vem depois só vem se você tem uma base sólida e fortalecida. Crianças com TDAH são desorganizadas, distraídas, muitas vezes esquecem, perdem as coisas, e tudo isso acaba trazendo uma série de prejuízos. Desenvolver uma ansiedade, ou seja, uma preocupação excessiva em não esquecer, em não ficar distraída, em não perder o material escolar, pode parecer bom. Então a criança, ela acaba desenvolvendo essa ansiedade para compensar esse prejuízo que o TDAH acaba causando. Eu sou uma pessoa que eu perco os meus materiais escolares, eu tenho uma dificuldade de relacionamento porque eu sou muito distraída, porque eu perco a piada, eu perco a graça e aí as pessoas me zoam. Então o que eu faço? Eu desenvolvo a ansiedade para me proteger. Então se eu ficar atenta o tempo todo, isso pode ser bom, porque eu vou compensar este prejuízo. Mas a verdade é que não se apaga fogo com gasolina.
Na verdade, as crianças que escolhem o caminho de se estruturar a partir de uma ansiedade, elas acabam piorando toda a situação. Porque aí são crianças que terão dois problemas, o TDAH e a ansiedade. Um outro exemplo. Algumas crianças se estruturam a partir dos pais, a partir das relações. Então acabam criando uma relação de dependência. Eu não consigo fazer a lição de casa se minha mãe ou meu pai não estiver junto comigo. Eu não consigo me socializar, eu não consigo fazer amigos se eu não tiver a mediação de um adulto. E aí essa criança que já tem uma dificuldade emocional importante, porque o cérebro da criança com TDAH é mais imaturo, acaba desenvolvendo essa dependência. Ela se estrutura, mas sempre a partir do outro. Ou seja, eu crio uma dependência em relação a uma outra pessoa, o que é ruim. Um outro exemplo que eu dei aqui, e que eu já falei lá no vídeo de drogas. Algumas drogas dão a falsa sensação de organização e diminuem alguns sintomas do TDAH. E aí, o adolescente, o adulto que começa a fazer o uso dessa substância, ele cria a falsa ilusão que ele funciona melhor quando está sob o efeito daquele tipo de droga. E aí, de novo, é apagar fogo com gasolina. Porque ele terá dois problemas. O TDAH, os sintomas, os prejuízos que o TDAH causa e possivelmente uma dependência química. Então, por que eu tô dizendo e ressaltando a importância de você oferecer essa estrutura para o teu filho, mas não uma estrutura dependente? Eu não quero que teu filho seja dependente de você, de forma alguma. Eu quero que você ofereça uma estrutura, mas que você também ofereça autonomia, independência, que você dê recursos, que você ofereça estratégias para que ele possa caminhar sozinho. E tudo isso é muito importante porque dessa forma ele não vai escolher outros caminhos para se estruturar. Ele vai escolher os caminhos mais adequados. Então, uma maneira assim maravilhosa de você estruturar a vida de uma criança é oferecer rotina. Todas as crianças precisam de rotina, porque a rotina organiza o mundo interno da criança. A criança, ela sabe o que vai acontecer. Outro dia eu recebi, foi aqui no YouTube. Uma mãe comentou o meu vídeo dizendo que mora no Japão, se eu não me engano. Eu ia falar Portugal, mas eu acho que é no Japão. E lá no Japão, a escola, toda vez que os alunos chegam, a escola passa um roteirinho do que vai acontecer aquele dia. Ora, então, nós vamos começar fazendo a lição X, depois vamos brincar, depois nós vamos comer. Escreve numa lousinha, faz um roteirinho, para que a criança possa se organizar. Isso é rotina. A criança que sabe o que vai acontecer daqui a pouco, depois, ela fica menos angustiada, ela dá menos show, tem menos ataques de birras. Então, é uma criança mais saudável emocionalmente. Rotina é muito importante para todas as crianças. Para as crianças com TDAH, é assim, imprescindível, obrigatório. O TDAH, os prejuízos, os sintomas do TDAH não diminuem sem rotina. Se você não tem uma rotina estabelecida na tua casa, ou se você acha que não tem, porque até a rotina que não é muito estabelecida é uma rotina. Uma rotina bagunçada? Talvez. Mas é uma rotina. A rotina bagunçada que vocês construíram aí ao longo dos anos. Agora, se você não tem essa rotina organizada, mais estruturada, eu sugiro que você pense com muito carinho em mudar isso o mais rápido possível. Porque TDAH, sintomas de TDAH, prejuízos causados pelo TDAH, só podem ser diminuídos e controlados com rotina. Claro que com outras intervenções também, medicamentosa, terapia, não estou excluindo tudo isso, tá? Mas a rotina é absolutamente importante.
Você não pode achar que você vai dar uma medicação pro teu filho e tua vida vai mudar da noite pro dia. Isso não vai acontecer. A medicação, ela não é milagrosa. Outro dia eu tava conversando com algumas mães e uma delas disse, eu comecei a dar Ritalina pro meu filho e, nossa, eu tava com a expectativa tão alta, achando que tudo ia mudar, que tudo ia melhorar e que, nossa, então eu achei a luz do fim do túnel, só passando os meus problemas. E o que aconteceu? Não aconteceu. Porque não é assim que funciona. A medicação, óbvio, ela tem um papel fundamental, muito importante, controla os sintomas, mas não é assim fórmula mágica, gente, pelo amor de Deus, estamos falando de seres humanos, não estamos falando de robô, que você aperta um botãozinho, muda lá um fio e, sei lá, faz uma nova conexão e pronto, e acabou. Não é assim que funciona. Então, rotina é uma maneira de estruturar a vida da criança. Acho que é a principal fonte de estrutura, de organização de mundo interno, de mundo externo. Muitíssimo importante. E aí, você vai dando estratégias, oferecendo apoio e suporte. Então, para estudar, as recompensas, que eu já falei também muitas vezes, também são importantes e também modelam a criança, estruturam a criança. Você fazer um roteirinho na hora do estudo, você fracionar o estudo, tudo isso é estrutura. Seu filho está muito ansioso, vamos pensar, vamos entrar em contato com esse sentimento, filho, vamos respirar. Isso é oferecer apoio, isso é oferecer suporte. Teu filho está muito agressivo, seu filho está muito nervoso, vamos oferecer, vamos acolher, vamos validar o sentimento dele e direcionar o comportamento da melhor forma possível. Isso é oferecer estrutura. Se você vive a vida como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, você não está oferecendo estrutura para o teu filho. E aí ele vai sim procurar se estruturar de outras formas. E aí que mora o perigo. Então, se atentem à importância de estruturar as crianças de uma forma saudável, da melhor maneira possível, oferecendo estratégias, apoio emocional, suporte emocional, oferecendo uma rotina, oferecendo limites. E eu não estou dizendo que os limites precisam vir acompanhados de autoridade, de briga, de punição. Não! Seja gentil com o teu filho e ao mesmo tempo seja firme, porque ele precisa dessa firmeza. Ofereça estrutura. Porque se você não oferecer, você pode ter certeza que ele vai buscar essa estrutura em algum lugar aí na vida dele, às vezes desenvolvendo uma outra comorbidade, enfim. E aí as coisas acabam se agravando. E não é isso que eu quero pra tua vida. E tenho absoluta certeza que não é isso que você quer pra tua vida e pra vida do teu filho. Vamos estruturar essa criança? Você tem recursos pra isso. Você tá aqui obtendo muitas informações, o que eu acho maravilhoso. Então, bora lá, certo? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com outros pais, com outras mães, para que eles também possam se beneficiar dessa informação. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para você receber os outros vídeos, as notificações e todas as novidades em primeira mão. Um beijo e até o próximo vídeo.